Boa noite, amigos presentes, e boa noite os amigos que sempre nos acompanham através da rede social. Estamos em mais uma noite aqui no Chico, fazendo a nossa palestra semanal. E sempre antes de iniciarmos propriamente a palestra, damos os avisos que são importantes, lembrando que a nossa campanha de cestas básicas, ela continua. Começamos em março, mas ainda permanecemos auxiliando essas famílias sofridas que, como sabemos, que passam pela privação do alimento, e que os amigos sempre têm nos ajudado e permanecem nos ajudando nesse sentido. Também lembrando que as nossas atividades semanais, elas ainda estão restritas aos atendimentos apenas na quarta-feira. Temos o nosso estudo na quinta, e neste sábado, como nós estamos vendo, temos a palestra, que tanto é presencial como também através da live, como chamam, através do Facebook. Quero aqui registrar com muita alegria a presença do meu amigo Marculino. Marculino tem um trabalho lindo, maravilhoso, à frente da União Beneficente. É um parceiro nosso, né, Marculino? Sempre a gente tem tido contato, e hoje ele fez um sacrifício do tamanho do mundo para vir estar comigo, o que me deixa muito feliz, e eu agradeço de coração a sua presença, Marculino. Que Deus lhe ilumine sempre, ele faça cada vez mais esse ser humano que você é, dentro dessa obra tão bonita que é de servir. O tema que nós escolhemos para esta noite é um tema polêmico, é um tema que precisa de um certo nível de conhecimento, e envolve também um certo tempo. Vamos tentar nesses 55, uma hora de tempo que dispomos, para falarmos um pouco do que seja o sonho. O sonho que tantos têm como algo ainda difícil de ser decifrado. A ciência não encontra os meios necessários para decifrar ou até mesmo justificar cientificamente o que seja o sono, o que sejam os sonhos, e nós espíritas, utilizando com certeza dos conhecimentos que temos, vamos tentar falar sobre esse fenômeno da vida humana, que é o sonho. O espiritismo e a ciência completam-se um ao outro. A ciência sem o espiritismo fica possível para ela explicar certos fenômenos só usando as leis da matéria. Porque nós sabemos que mais de 90% do universo que nós vivemos, neste universo, nesse mundo, é de uma matéria ainda desconhecida por nós. Ou seja, conhecemos pouco, porque temos pouco contato com a matéria verdadeiramente. E o espiritismo sem a ciência, faltaria para ele o apoio necessário. Por isso que a doutrina espírita, ela é montada nessa tríade: ciência, filosofia e religião. Mas Allan Kardec, com muita lucidez, com muita maturidade, ele disse que todas as vezes que a ciência avançar e se colocar à frente da doutrina, que a gente deixasse a doutrina e seguisse a ciência. Isso é muito importante para nós. Sabemos que há hoje um grande avanço científico. O homem já consegue decifrar muitos enigmas da própria matéria através da física quântica, mas ainda há um conflito muito grande entre religião e ciência. Eles não falam a mesma linguagem desde há muito tempo. Como nós não somos propriamente religiosos, se nos considerarmos religiosos, teremos que entender que fazemos parte de uma nova religião. É a religião que abre uma consciência para um entendimento maior. Para a gente falar propriamente do sono e dos sonhos, é importante a gente falar sobre o pensamento.
que toda a realidade da vida, ela está circunscrita no pensamento. Eu sempre costumo dizer que nós somos aquilo que pensamos que somos, nada mais do que isso. Se você é uma pessoa que pensa ser feliz, você é feliz, porque a mente ela trabalha exatamente com o atributo do pensamento, o pensamento que constrói e destrói tudo dentro de nós. Então, a fisiologia do pensamento, ela estuda as interações dos elementos básicos do pensamento com o seu meio envolvente. Assim como o corpo físico possui a sua fisiologia, nos mostrando que todos os órgãos estão interligados e são interdependentes, o mesmo ocorre com o pensamento. O pensamento, em essência, é espiritual e, em manifestação, ele é material. Porque tudo que você pensa precisa adquirir uma forma e ocupar um espaço. Se você deseja uma casa pela força do pensamento, você tem que ter uma forma idealizada desta casa na sua mente. Um carro, até mesmo quando imaginamos uma pessoa ou algo, tudo isso o pensamento ele materializa em nossa consciência e nos faz pessoas ligadas a ele. Mas o que é o pensamento? Essa pergunta foi feita lá nos meados de 1857 por Allan Kardec aos espíritos. E olhe o que é que eles disseram. O pensamento é um atributo da alma. É importante aqui frisar a diferença que há entre alma e espírito. O espírito é quando a alma está fora do corpo físico. E a alma é quando o espírito está encarnado. É só um neologismo que Allan Kardec criou para fazer uma diferença entre uma questão e outra. Todas as vezes que falarmos só em espírito é porque está fora da carne. Quando o espírito está na carne, ele recebe a denominação de alma. Então, o pensamento é um atributo da alma, ele falando do ser encarnado. Através do pensamento, quebramos as barreiras de espaço e tempo. O pensamento ele não se limita a um espaço e muito menos a um tempo. Ele se processa por ondas mentais que se interconectam e se repelem com relação ao outro. Pessoas que estão vibrando com o mesmo ou no mesmo pensamento, elas estão em sintonia mental. Isso tem muito para nos ajudar com relação ao sono e também aos sonhos. Essa interconexão mental através do pensamento. Assim como o corpo físico possui o seu metabolismo, o pensamento também tem, que são as transformações através das ideias e das emoções. A vida é um processo dinâmico de constantes transformações. E muitas vezes são elas que nos amedrontam, nos atemorizam, porque as transformações nos levam sempre a algo novo ou ao desconhecido. E isso, com certeza, nos coloca sempre em dúvida. Será que aquilo que eu desejo, será que o meu amanhã vai corresponder ao que eu espero hoje? E tudo isso a gente não pode deixar de esquecer. Então, os pensamentos, eles são formados por esquemas cognitivos, ou seja, são os aprendizados que nós adquirimos através de experiências passadas. E também das experiências da própria vivência, o próprio momento presente. E isso forma o que eles chamam de um sistema de crenças. As crenças são aquelas coisas que a gente acredita e não modifica. E tudo isso vai se guardando, vai sendo armazenado dentro do nosso inconsciente, que são os nossos arquivos de memória. E, consequentemente, nós formamos o que eles chamam de um mapa interno. O mapa é aquilo que você vê e que não muda. Por
por exemplo, se você observar o mapa do Brasil, ele foi montado, ele foi feito há muitos e muitos anos. Mas toda a geografia do país modificou-se, né? Os cursos d'água se modificaram, os estados sofreram alterações, a própria ecologia sofre as suas mutações, mas quando a gente olha o mapa, a gente vê apenas aquelas marcações que limitam aquela área. A mesma coisa a gente faz, quando tem uma determinado sentimento com relação a outra pessoa, por mais que ela mude, a gente não muda a forma de pensar com relação a ela. Isso faz com que a gente muitas vezes faça aquilo que é tão difícil a gente retificar, que é o preconceito. A gente preconceitua muita coisa. Aí surge exatamente o que nós falamos na semana passada, que é a intolerância, a falta de respeito com relação ao próximo, sabendo que ele tem uma vida como nós temos. Aí você diz, e por que nós estamos falando sobre isso, se o tema é sono e sonhos? Porque isso tem muito a ver com esse tema que nós vamos abordar esta noite. E aí vem uma pergunta: como a sintonia ocorre? Quando o espírito age, pensa ou sente, ele emite ondas de vibrações magnéticas que se propagam no espaço através do fluido cósmico universal. Esse fluido é tudo que permeia o universo conhecido. Se nós fôssemos trazer ele para o Antigo Testamento, seria como se fosse o halo de Deus, ou seja, o sopro de Deus, o sopro do Criador, é exatamente esse fluido, e nele tudo coexiste na condição, como ele disse, de ondas e vibrações. Sendo as ações, os pensamentos ou os sentimentos de natureza idêntica, vibram na mesma faixa, interligando esses espíritos que se influenciam reciprocamente. Vejam que a gente está muito mais ligado um ao outro do que a gente possa imaginar. O que não faz sentido é a gente pensar no isolamento total, porque muitas vezes a gente se acha na condição de exclusivo, de diferente, mas o projeto ele não contempla esse tipo de coisa. Nós somos seres agregários. O projeto da vida humana aqui na Terra é um projeto de natureza coletiva. Nós temos que aprender a conviver um com o outro, mesmo com as nossas diferenças. Isso é em estado de alerta, em estado de sono, seja lá como for, nós permanecemos sempre ligados. A vida no mundo espiritual, ela é contínua. É preciso compreender que nós nunca deixamos de estar no mundo espiritual. Isso é muito importante a gente saber. O mundo espiritual, ele está logo depois de cada um de nós. Nós conversávamos há alguns dias sobre isso. Basta você ver esse universo, como nós falamos, do imensurável, do incompreendido. Se observarmos nessa sala aqui, existe quase que 90% do espaço mais vazio do que preenchido. E esse espaço vazio é o espaço do mundo espiritual. É um mundo que ainda nós não conhecemos, porque não temos ainda condições de ter acesso, por falta de evolução. Nós nos acostumamos com a linguagem empobrecida de dizer: agora estou encarnado, portanto não estou no mundo espiritual. O perispírito, que é esse corpo espiritual, o corpo energético, continua existindo e totalmente ligado ao mundo espiritual. A nossa essência maior, que é o corpo perispiritual, está sempre ligado ao mundo espiritual. Isso a gente não pode esquecer, porque muitas vezes a gente acha que está tão distante, né? Que aqueles que partiram, os nossos queridos, os nossos amados, eles estão mais próximos de nós do que possamos imaginar. E aí você diz, e por que é que nós não podemos acessá-lo como fazemos na vida terrena? Porque exatamente nós vamos ver isso. Falta-nos ainda evolução.
a capacidade de buscarmos através de uma sintonia mais apurada, de uma elevação mais espiritualizada, interagir com a outra dimensão. Isso ainda é matéria para se estudar muito, e com certeza teremos muitas reencarnações para chegarmos à condição de podermos nos comunicar com qualquer ser espiritual em qualquer momento, a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, os temas que nós vamos abordar são: qual a diferença existente entre sono e sonho? Qual a importância do sono para a nossa existência terrena? E qual a importância do sono do ponto de vista espiritual? O espírito jamais ele está inativo. Por isso aquela expressão de Jesus: nem meu pai para de trabalhar ou parou de trabalhar um só instante. Então vamos esquecer essa ideia de descanso eterno, porque ele não existe para o ser espiritual, muito pelo contrário. Quando sairmos daqui não vai faltar trabalho, e muito, para cada um de nós. Durante o sono afrouxam-se os laços que o prende ao corpo físico, e este, não precisando mais estar presente, se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos nesta dimensão ou em outras dimensões. Isso é exatamente no momento do sono. No estado de emancipação da alma, ou seja, quando ela se desprende do corpo físico, o espírito se desloca do corpo e os laços que o unem à matéria ficam mais flexíveis, mais tênues, e o corpo perispiritual age com maior liberdade. É como se o nosso espírito estivesse sempre e está preso ao nosso corpo físico. É uma das condições mais difíceis na experiência espiritual, é a da convivência humana presa a um corpo físico, porque o espírito ele é livre. Deus nos criou livres com todas as condições para desenvolvermos essa liberdade. E o que nos torna preso a um corpo físico são as nossas limitações pela ignorância que ainda carregamos, pela nossa imaturidade, principalmente nós que ainda somos espíritos imperfeitos. Um fato importante: durante o sono há uma reposição orgânica, a tão famosa homeostase. Então, o sono para o corpo físico é um processo de reposição. Por isso que é chamado sono reparador. São as reparações que são feitas na fisiologia do nosso corpo. Mas também é uma harmonização espiritual. Agora, tudo isso vai depender de um único fator, como nós vimos anteriormente, que é o pensamento. O que vai determinar a qualidade do sono e os sonhos que você com certeza vai ter, vai ser a forma pensamento que você carrega. Exemplo: quando o espírito está preso a uma monoideia, movida por conflitos, o que não falta na vida de todos nós. Monoideia é uma ideia fixa, algo que nos perturbou, que nos machucou, que nos magoou durante o dia, e nós levamos para a cama. E no momento da emancipação, o espírito ele não consegue se libertar. Ele permanece preso. Para que haja emancipação ou afrouxamento do laço que prende o espírito ao corpo, é preciso que haja uma fluidez mental. Mas o estresse, a ansiedade e esses fatores que nós carregamos faz com que o espírito ele não tenha forças nem meios para ir buscar no plano espiritual o seu verdadeiro momento, porque nós somos espíritos que estamos aqui apenas de passagem. A experiência humana é uma vivência temporária, porque na realidade nós não somos daqui. Nós temos que voltar, e vamos voltar levando aquilo que iremos construir dentro de nós através dos nossos pensamentos. Parece ser uma coisa simples, mas é complicado pela maneira como nós entendemos a vida. O sono é um estado
em que cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais. É um estado de torpor, é quando o espírito, consequentemente, ele começa a se desvincular dos processos orgânicos naturais, como ele fala aqui, dos fatores sensoriais. Sabemos que o nosso corpo, ele só pode se manifestar aqui nessa experiência através dos 5 sentidos, que são a visão. Imagine quantas imagens nós capturamos por segundo através do nervo óptico. Imagine quantas palavras e expressões nós ouvimos através do processo auditivo. E essas sensações, que são os sentidos, elas sobrecarregam muitas vezes o nosso corpo. E ele precisa fazer uma recaptação, ou uma regulamentação de todos esses processos a cada dia. Por isso que o sono, ele é fundamental como um fator de reparação. Dormimos 1/3 de nossas vidas na experiência humana. Uma pessoa que aqui viveu 60 anos, 20 anos, foi em desdobramento ou fora do corpo físico, se assim ele teve condições de fazê-lo. Além das propriedades restauradoras, como nós vimos, da organização física, concede-nos a possibilidade de enriquecimento espiritual através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Nós vamos ver que o espírito trabalha muito no momento do sono, que a gente muitas vezes não percebe, não imagina. Então, o sono não é só fechar os olhos uma hora e abrir uma outra hora. Já o sonho é a lembrança dos fatos, dos acontecimentos ocorridos durante o sono. Os sonhos, em geral, não representam, como muitos imaginam, uma fantasia de nossas almas. A ciência, muitas vezes, ela se arvora do direito de dizer que os sonhos são apenas fantasias, e nós vamos ver que não é bem assim. A ciência oficial, analisando apenas os aspectos fisiológicos das atividades oníricas, ou seja, relativas ao sonho, ainda não conseguiu conceituar com clareza objetiva o que é o sono ou o sonho. A gente vê, tem muita literatura, muito livro, inclusive tem até livros de interpretação do sonho, que não é verdade. Não se interpreta sonho. Quem interpreta o sonho é quem sonhou. Só quem sabe o que sonhou, o próprio autor do sonho. Então, tudo isso são invencionices que criaram para cada vez mais complicar o pensamento e a ideia sobre o sonho. Sem considerar a emancipação da alma e sem conhecer as propriedades e funções do perispírito, fica realmente difícil explicar a variedade das manifestações que ocorrem durante o repouso do corpo físico. Porque tem noites que são verdadeiras epopeias que passam pela nossa mente, e que com certeza isso faz parte da vida de todos nós. Ninguém tem como saber quando termina o corpo físico e começa o corpo espiritual. E, consequentemente, o corpo perispiritual, ele é o corpo das emoções, das sensações. Já o corpo físico é o corpo do reflexo. É o anteparo, como eu sempre digo. É nele que vão ficar todas as respostas das nossas flutuações mentais. Por isso que existem tantas doenças psicossomáticas, que são doenças exatamente provocadas pelo pensamento, e que o corpo paga, o preço que paga por esses pensamentos. Tudo está ligado. É como ele disse, ninguém sabe quando é que um começa e quando o outro termina. Então, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou, veja que pergunta interessante, por que nem sempre sonhamos?
Eu acredito que todo mundo já disse isso. Eu nunca sonho, ou passo muito tempo sem sonhar. E ele diz, por quê? Porque nem sempre sonhamos. Ele diz, na realidade, nós não lembramos dos sonhos, mas todos nós sonhamos todos os dias. Isso ocorre porque a alma não tem um pleno desenvolvimento de suas faculdades. É o que nós vamos ver. Muitas vezes fica apenas a perturbação do espírito, tanto no seu despreendimento, ou seja, do seu afastamento do corpo, como da sua volta ao corpo físico. Quando há uma interação, aí vem uma parte fundamental, uma interação entre mente e cérebro, porque a ciência considera a mente como uma secreção do cérebro, o que não é verdade. O cérebro é quem serve a mente e não o contrário. A mente ela é imaterial, o cérebro é de fator eminentemente material orgânico. Então ele aqui diz exatamente esse afastamento entre uma realidade e outra. É como se a mente fosse o programa, o cérebro é o computador. Então, se você não tiver o programa, não tem como acessar o computador. Seria uma comparação muito grosseira, mas para que a gente possa ter um entendimento melhor. Afinal de contas, o cérebro, como ele diz, é uma caixa de ressonância da mente. Olha que explicação fantástica. É ele que recebe todas as vibrações mentais, nessa experiência que nós estamos em estado, como ele diz, em estado de alerta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Nós vamos também ver sobre isso. Porque tem pessoas que têm sonhos premonitórios. E aí você diz, se o livre-arbítrio, onde é que fica? Se eu tenho como prever uma coisa que ainda vai acontecer, se o livre-arbítrio é aquilo que você determina naquele instante. Mas nós vamos chegar lá. Adquire mais liberdade de ação delimitada pelo grau de exteriorização. Quanto mais o espírito se afasta do corpo físico, mais ele se integra e interage com o mundo espiritual. E por que ele tem dificuldade de se afastar? Porque nós mesmos o prendemos pelas nossas flutuações mentais. O próprio estresse faz com que ele fique aprisionado, porque a mente ela é uma onda que não se propaga, ela não interage com outras ondas. Para interagir com o mundo espiritual, ele tem que baixar a sua frequência mental e expandir a mente, como os orientais dizem, abrir a mente, para que ele possa ter uma visão mais ampla e ter um contato mais ativo com o mundo espiritual. Os espíritos superiores nos permitem, veja como é interessante ele dizer, quando você interage, você está bem, você está equilibrado, você vai interagir com espíritos superiores, ele nos permite reviver cenas agradáveis do nosso passado. São aqueles sonhos que a gente tem, com pessoas que a gente tanto ama, aqueles momentos que nós vivemos felizes, e ele tem tudo a ver com essas flutuações ou com essas mentalizações. Já ao contrário, com os espíritos inferiores, pode ocorrer lacunas que apresentam recordações incompletas, tanto para um caso como para o outro. Então, muitas vezes, aqueles sonhos de perturbações, sonhos que não definem nada, são exatamente provocados por um desdobramento onde você vai estar interagindo com o espírito de natureza inferior, como nós também vamos ver. Por isso, enquanto dorme, algumas pessoas procuram espíritos que lhes são superiores. Então, é muito importante, quando você for dormir, você fazer esse tipo de observação consigo mesmo. Tem pessoas que vão dormir com ódio, com raiva, consequentemente o seu sonho vai se projetar exatamente dentro desse contexto. Então, com os espíritos superiores, no mundo espiritual nós estudamos, por isso que a gente muitas vezes acorda, como nós vamos também ver, trazendo ideias novas, intuições. Eu tive um pressentimento. Isso não veio do acaso, porque lá no mundo espiritual, no momento do sono, no mundo espiritual, muitas vezes eles estudam,
eles trabalham, recebem orientações, pedem conselhos, porque é o espírito que está em plena atividade. Outros procuram os espíritos inferiores, com os quais irão a lugares com que se afinam e se identificam. Eles dizem sempre: diz quem és, que eu te direi com quem tu andas. Então, se você vive em pensamentos de natureza negativa, você vai se associar sempre a esses espíritos que são negativos. E ao acordar, vem essa grande conclusão. Ao acordar, você vai saber, né, com que companhia você estava. Se você se acorda tranquilo, feliz, alegre, disposto, com certeza você teve um sonho e um desdobramento, e com ele você estava lidando com espíritos que podem ser de familiares que partiram, um pai, uma mãe, um amigo, que lhe trouxe uma alegria, e essa alegria repercute no dia seguinte quando você acorda. Porque tem uma coisa interessante, Jesus disse: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. O coração que Jesus fala aqui é a consciência. Então, a qualidade do sono, consequentemente, como nós vimos, depende dos nossos pensamentos antes de dormir. Então, é importante você fazer uma agenda noturna. O que é uma agenda noturna? É você, antes de deitar, preparar a mente para uma noite que, para todos nós, são quase 8 horas que você vai estar fora do corpo e que precisa encontrar meios para que você possa adquirir ajuda. Então, muitos vão dormir com a televisão ligada, outros tomam uma droga, outros bebem. Então, tudo isso, com certeza, além de interromper, né, a reestruturação da fisiologia do corpo, a harmonização, a homeostase, também vai perturbar o seu lado espiritual mental. Por isso que essas pessoas que dormem mal, e outra coisa importante, a qualidade do sono nem sempre é traduzido pelo tempo que se dorme. Veja que muitas vezes a pessoa dorme excessivamente, ela se acorda pior do que muitos que dormem um pequeno intervalo de tempo, porque uma e a outra, tanto uma como a outra, talvez tenham diferença em termos de qualidade de sono. Então, nós podemos ver o sono em 3 aspectos. Nós temos o sono fisiológico. Ele tem a principal função de fazer uma reparação no sistema orgânico e harmonizar os nossos plexos, nosso sistema nervoso, nosso sistema sanguíneo. Então, como nós vimos, o espírito não para, ele pensa, sente e vibra o tempo todo, daí o corpo não suportar a ação ininterrupta do espírito. Por isso que é preciso a gente ter esse intervalo, porque são 2 realidades totalmente diferentes, a realidade do espírito e a realidade do corpo físico. O corpo físico é apenas uma vestimenta do corpo espiritual. Visto dentro do aspecto psicológico, é uma parcial dissociação do consciente com a realidade presente. Há uma interrupção, como nós vamos ver, uma espécie de um torpor, quando as funções naturais dos sentidos, elas paralisam e ele entra num estado de dissociação. Você veja que, por exemplo, se você colocar um animal, um pássaro, numa sala escura, independente da hora, ele começa a dormir. Por quê? Porque o próprio organismo produz a melatonina, né, que é o hormônio que dá a sensação de expansão mental, de tranquilidade, de baixa vibração, e ele começa a perder as funções dos sentidos naturais. Isso acontece com qualquer um. Então, quando o organismo produz uma melatonina de boa qualidade, como nós falamos, o sono, com certeza, ele tem um início e terá um meio e um fim com consequências e fatores agradáveis, pela qualidade que você está impondo a ele, pelos meios que você está procurando. Visto dentro do aspecto espiritual, aí a gente tem aqui a condição de falar que é uma emancipação temporária
do espírito encarnado que sente e precisa estar interagindo com o mundo espiritual. A maior vontade que a gente tem é voltar. A gente tem muito medo da morte por não conhecermos os mecanismos, o que vai acontecer, mas o maior objetivo de quem nasce é morrer. Por isso que a gente já nasce programado para morrer, mas quem morre não é o ser, o que morre é o corpo físico que se decompõe ao final da experiência, mas a gente vive como se não fosse morrer, porque somos materialistas e nos prendemos muito a esse mundo em que vivemos. Então, o conceito de transe, que é muito importante para esse nosso tema, é um estado alterado de consciência ou um estado anômalo da consciência em diferentes graus de intensidade. É muito importante a gente entender isso aqui, em diferentes graus de intensidade. Uma pessoa ela pode estar na rua andando e estar em transe. Então, o transe nunca é um fator completo de prostração, né? Ele tem esse fator de dissociação global ou parcial dos centros psicossomáticos, mantendo ou não a sensibilidade e a lucidez em condições de baixa tensão psíquica. É um dos fatores que leva sempre ao estado do sono. Então, nós temos as 5 fases do sono. Nós temos a sonolência. A gente muitas vezes senta e baixa a frequência mental e a gente senta aqui, aquele pouco de sonolência. A gente nem está dormindo, nem está acordado. Aí entramos num sono leve. É aquele sono que baixa qualquer movimento, a gente sente, porque o espírito ainda está totalmente preso ao corpo físico. Aí entramos no sono profundo. É aquele sono que já começa a se intensificar e o espírito ele já começa se emancipando. Aí nós temos o sono lento e profundo, para finalmente chegar ao que eles chamam de sono paradoxal, que é o famoso sono REM. Esse sono mais profundo, ele vem lá por volta das 3 horas da manhã. É exatamente nesse sono onde há a maior incidência do desdobramento. É quando o espírito totalmente ele se emancipa. Ele já está totalmente fora do corpo físico, os sentidos já não operam. Vocês lembrem-se daquele acidente que houve com aqueles atletas na concentração do Flamengo. Eles estavam dormindo dentro de um vagão e eles eram atletas, eram rapazes fortes. E por que eles morreram ali carbonizados? Eles não morreram queimados, eles morreram intoxicados. Por quê? Porque eles estavam, vejam que a hora já era uma hora de quase 3 horas da manhã, eles estavam entregues ao sono REM, ou seja, a dissociação entre matéria e espírito era tão grande que ele começou a inalar aquela fumaça tóxica e o corpo não teve como responder. E quando eles foram reagir, quando volta o espírito para assumir o corpo, para dar ele uma condição de reação, eles já estavam totalmente intoxicados, perderam as forças e desmaiaram, e ali eles morreram carbonizados. Se aquele fato tivesse acontecido no início da noite, eles teriam derrubado a porta, teriam arrombado a porta e teriam saído com os primeiros sinais de fumaça. A classificação dos sonhos. Nós temos os sonhos comuns, que são os famosos sonhos fisiológicos. Ele tem consequência nas disposições físicas e psicológicas do corpo. Esse é o sonho mais comum que a gente tem. Nós temos os sonhos reflexivos ou os sonhos psicológicos, exteriorização de impressão e imagens arquivadas na mente do espírito. Isso é muito importante. O grande problema nosso são os nossos arquivos do passado. Como a vida é um processo evolutivo, o nosso passado foi menos recomendado do que o nosso presente. Grande parte das nossas perturbações são esses arquétipos, como a psicologia tanto mostra, que nós trazemos do passado para o presente. Todas as vezes que a gente mergulha nesses labirintos, a gente encontra dificuldade para
dissolver ou resolver determinadas questões que não foram resolvidas. Muito do que nós fizemos no passado ainda permanece vivo nesses arquivos dentro de nós. E o sonho, nesse momento, ele atua de forma muito intensa e muitas vezes é doloroso. E nós temos os sonhos espirituais que eles chamam de desdobramento, que é a atividade real do espírito durante o sono. Então vamos falar de cada um deles para a gente ter um melhor entendimento. Os sonhos comuns ou sonhos fisiológicos, eles são muito frequentes. Puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. Eles estão ligados com tudo que nós praticamos no nosso dia a dia. É também o reflexo de impressões e imagens arquivadas no cérebro durante o estado de vigília. Aquelas coisas que nós por elas passamos durante o dia e que se fixaram com maior frequência ou dando maior atenção, sendo dada maior atenção por nós. Muitas vezes uma discussão, um conflito, algo que nos perturbe, fica ali fixado. E o sonho fisiológico, ele muitas vezes reproduz essas imagens, nos levando sempre a um quadro de desarmonia. São formados, isso aqui falando da parte mais científica, por descargas elétricas que ocorrem na base do córtex cerebral, que é nessa parte occipital, o córtex occipital, formando imagens sem muitos sentidos por serem de natureza aleatória. É aquele sonho que a gente não junta nada com nada. Ele começa e não termina, a gente sonha caindo, aí vem aquele louco, começa a querer interpretar, se você estava voando, não é nada disso, são flutuações mentais como nós vamos ver. O nosso córtex cerebral é formado por uma rede de mais de 100 bilhões de células nervosas, que são, no caso, os neurônios, mergulhadas em uma substância neuroquímica. Os detritos, que são essas extremidades nervosas dos neurônios, eles emitem impulsos elétricos. Porque o cérebro funciona de dois aspectos, o químico e físico. O químico através dos nossos neurotransmissores, que são essas substâncias que nutrem o cérebro. E a parte física, que são esses impulsos elétricos, que são as sinapses que interligam esses neurônios, que são transmitidos por neurotransmissores, como nós vimos, constituindo uma rede de informações ou rede neural. Chegando no hipocampo, que é uma área do cérebro que faz a leitura de todas essas imagens, elas vão ser interpretadas formando os sonhos ou os pesadelos. Então, tudo isso seguindo uma ordem totalmente cronológica, dentro do que nós estamos pensando e o que nós vivenciamos durante o dia. São aqueles que justamente refletem as nossas vivências do dia a dia. Envolvimento e dominação de imagens e pensamentos que perturbaram o nosso mundo psíquico. Então, uma pessoa que muitas vezes não consegue dissolver, eu costumo sempre dizer, esses coágulos mentais, pessoas que se prendem a monoideias, consequentemente elas se deixam levar por essas ideias, no momento em que ela entra no estado de transe, como nós vimos, e que ela perde toda a sua capacidade relativa aos sentidos, essas imagens elas permanecem ali, só que são uma imagem como se fosse um espelho quebrado. Elas, por não terem uma ordem, por não estar havendo a atuação natural do cérebro que está em repouso, elas começam a surgir de maneira aleatória, sem o menor significado. São esses sonhos, como eu disse, que a gente sonha e não tem a menor noção do que sonhou. Tem partes que a gente entende, outras que a gente não entende, de repente a gente se vê numa coisa, numa outra, numa situação e noutra. Então, o espírito, desligando-se parcialmente do corpo, vê-se envolvido pela onda de imagens e pensamentos de sua própria mente, das que lhes são afins e do mundo exterior, uma vez que vivemos e nos movimentamos no turbilhão de energias e ondas vibrando sem cessar. A
gente nunca para. Onde o espírito flutua na atmosfera sem se afastar do corpo, trazendo impressões confusas e tem estranhas visões e pesadelos inexplicáveis. Tudo isso é de natureza fisiológica. Então, o espírito ele está totalmente preso a essa circunstância. Ele não consegue se expandir. Ele não consegue se desdobrar do corpo, porque você criou uma condição em que ele se vê aprisionado àquela ideia. E isso faz com que você tenha uma noite de mau sonho e uma noite de sonhos terríveis, muitas vezes que são os pesadelos. Nos sonhos fisiológicos quase não há expansão e nem exteriorização perispiritual. E a gente faz isso quase que constantemente, pela vida que nós temos. Nós temos agora os sonhos reflexivos ou sonhos psicológicos. Há uma maior exteriorização do perispírito que nos sonhos comuns, ou seja, o perispírito ele se expande mais, ele se liberta mais. A alma, abandonando o corpo, registra as impressões e imagens arquivadas no inconsciente e superconsciente e são plasmadas na organização perispiritual. Tal registro é possível em virtude da modificação vibratória que põe o espírito em relação com os fatos e paisagens remotas desta e de outras existências. Ele vai buscar dentro da sua própria consciência, lá no seu inconsciente, dessas imagens. Eu vou dar aqui um exemplo bem prático. Por exemplo, tem pessoas assim: eu passei a noite sonhando com minha mãe. Na realidade, ele não sonhou com a mãe. Ele teve um sonho, um desdobramento, podendo até ser, passando por uma certa dificuldade, onde ele se sentia oprimido, magoado, e ele vai buscar lá no seu inconsciente passado a sua condição, muitas vezes de criança, que quando ela era, muitas vezes, maltratada ou alguém a magoava, era a mãe quem a acolhia, era a mãe que a protegia. Naquele momento que ela se sente desamparada, ela pede ou ela solicita através de um processo mental a presença daquela pessoa. São esses sonhos que transportam as pessoas para o passado e trazem os personagens do passado para vir lhe ajudar ou lhe auxiliar no momento presente. Isso tanto pode ser de forma positiva como pode ser de forma negativa. Você percebe, muitas vezes nós passamos na rua e ouvimos uma música tocar e viajamos para o passado, onde aquela música representou um fato da nossa vida, quer seja um fato positivo ou negativo, que pode nos deixar tristes ou nos deixar alegres. Então tudo isso está dentro dessa área do inconsciente. Ocorrência de séculos e milênios gravam-se indelevelmente em nossa memória, estratificando-se em camadas superpostas. Então tudo isso, então eu vou dormir preocupado com coisas da minha vida presente, mas eu trago do passado fatos que se agregam a esse motivo ou a esse momento e, consequentemente, no desdobramento eu passo a dar valor e me entregar a esse pensamento. Por serem imagens arquivadas, são considerados sonhos em preto e branco. É muito importante a gente ver isso. São aqueles sonhos que não trazem para a gente um sentido tão grande de realidade. Eles não são tão difusos e incompletos como os sonhos fisiológicos, mas eles também não trazem para a gente uma ideia de realidade. São mentalizações, são flutuações mentais. A modificação vibratória determinada pela liberdade de que possa gozar o espírito no sono, irá fazê-lo entrar em relação com os acontecimentos e cenas de eras distantes, vindo à tona em forma de sonho. Então, da mesma maneira que a gente, na vida, no nosso dia a dia, né, no estado de alerta, né, no momento em que nós nos encontramos, nós trazemos pensamentos, ideias do passado. No momento do sono, na provocação dos sonhos, nós podemos também fazer o mesmo. Poderão os espíritos inferiores, aí vem exatamente esse problema voltado para os pesadelos
motivarem estas recordações com a finalidade de nos perseguirem, amedrontar, desanimar ou humilhar, desviando-nos dos objetivos benéficos da existência atual. Isso muitas vezes através de um plug mental. Então, há um processo também dessa natureza. A entidade espiritual que ali se alia ou se associa no momento desse sono, mesmo sendo um sono psíquico, pode querer, num revide ou por uma questão até mesmo obsessiva, trazer do passado pensamentos negativos, do qual até eles fizeram parte, e aquilo naquele momento ser impregnado, como se fosse um plug na sua mente, e faz as pessoas muitas vezes passarem por noites terríveis. E são aqueles sonhos que deixam a gente no outro dia muito chateado, muito triste, apático, exatamente por isso. Geralmente esses sonhos, como ele diz, são imprecisos, são desconexos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência. E ao despertarmos, ouve o que é que ele diz aqui: guardaremos uma recordação imprecisa por falta de conexão em nossa mente durante o sono. É aquele acordar que a gente muitas vezes fica triste. Por que hoje eu estou tão mal, me acordei tão desmotivado, preocupado? Então são esses sonhos de natureza psicológicas que fazem com que a gente se encontre nesse estado. Vejam que isso tudo, mais uma vez, voltando ao pensamento. Tudo é força do pensamento. Porque eu digo sempre, o obsessor, o espírito que quer lhe assediar, lhe prejudicar, ou lhe fazer qualquer mal, ele apenas vai assoprar a brasa que já está acendida. É você que permite. Então, ninguém consegue invadir uma consciência, uma mente, seja em estado onírico, seja em qualquer estado, se você não permitir. Então, com relação ainda aos sonhos, nós vimos Freud dizer que o sonho era considerado, ocorria quando em estado onírico acessávamos a nossa área do inconsciente, onde iríamos encontrar todo o nosso passado envolvido nos recalques, traumas, medos e complexos de culpas não resolvidos. Então, na psicanálise, ele fazia esse trabalho, que era exatamente de levar as pessoas a um estado de viagem interior e buscar, através desses sonhos, todos os nossos recalques. Isso tem um fundo de verdade, mas isso não pode ser uma generalidade, porque existem outros fatores. Infelizmente, Freud era materialista e não permitia que se falasse no aspecto espiritual. Nós temos os sonhos espirituais, que é o sonho que realmente nós temos maior propriedade em falar. Teve lá no início, no estudo de Allan Kardec, quando ele mesmo fez a pergunta, se nós todos sonhávamos. Então, o corpo espiritual é formado por centros de forças que estão ligados aos plexos nervosos do corpo físico, onde o principal centro de força é o coronário. A gente trabalha muito com isso aqui, que captando todas as informações do mundo espiritual, transfere para o corpo físico, naquela área que nós falamos, que é o lobo occipital, formando ali as imagens sonhadas e que, consequentemente, vão traduzir tudo o que nós sonhamos. Porém, veja o que é que ele diz: no mundo espiritual, as informações procedem com muita rapidez, porque lá o tempo não é igual ao nosso, e fica difícil o cérebro captá-la. Daí nós não registramos o sonho. Isso aqui ele está explicando por que a gente diz que não sonhou. Na realidade, o sonho ocorreu, só que o cérebro de determinadas pessoas, por muitas vezes estar muito obstaculado ou muito carregado de informações, por falta muitas vezes de elevação espiritual, ele não consegue acessar aquelas informações. É como se o programa tivesse uma capacidade maior do que o computador.
Consequentemente, a gente no outro dia não tem a menor ideia do que sonhou, mas que sonhou sim, porque, como eu disse, o sonho, ele é de natureza geral para todos. Há uma maior exteriorização do perispírito. Leon Denis chama estes sonhos de etéreos ou profundos, por suas características de mais acentuada emancipação da alma, ou seja, o sonho espiritual ou desdobramento, a alma se emancipa por inteiro, ela realmente vai para o mundo espiritual ou para qualquer outro lugar, se afastando verdadeiramente do corpo físico. Nos sonhos espirituais, a alma desprendida do corpo exerce atividade efetiva, encontrando-se aí exatamente com parentes, amigos, instrutores, mas também com inimigos desta ou de outras existências. Neste caso, você pode e deve utilizar com cuidado a sua agenda noturna. Não vá dormir pensando de forma negativa, com ódio, com raiva de alguém, porque se você se encontrar num sonho dessa natureza, com certeza você vai para esses lugares e vai lidar com essas pessoas, que não é coisa muito boa. Por isso que a gente deve ter, à noite, quando for dormir, sempre procurar mentalizar pessoas que a gente ama, que a gente gosta, no sentido positivo. Eu digo sempre, nunca chore pela morte da pessoa, pelo vazio que ela deixou dentro de você, porque não deixa de ser um pouco de egoísmo. Chore pela saudade. Saudade, como disse Divaldo Franco, foi o amor que inventou de viajar. Então a gente sente saudade porque a gente não sabe lidar com a distância do amor. Mas a gente jamais pode fazer isso, porque não ajuda nesses momentos. Então, nos sonhos espirituais, como ele disse, a alma desprendida do corpo exerce atividade efetiva, encontrando-se com esses parentes, esses amigos, enfim. Nesse caso, você tem que usar, como ele falou, essa agenda noturna. Lembrando que nos sonhos espíritas, teremos que considerar a lei de afinidade, que é exatamente do magnetismo. Então, como nós falamos, dizes com quem andas, que eu te direi de quem é. Dizes com quem estás pensando nesse momento do sonho, que nós vamos dizer com quem tu vais sonhar. Se eu estiver sonhando, como eu disse, uma pessoa que eu amo, com certeza, se existir uma conexão mental, uma interligação nessas flutuações mentais, nós vamos interagir, mesmo que no dia seguinte, como ele disse, eu posso não ter uma plena convicção disso, mas na nossa condição espiritual, nosso grau evolutivo irá determinar a qualidade dos nossos sonhos. As companhias espirituais que iremos procurar, os ambientes com os quais permaneceremos enquanto o nosso corpo repousa, são os sonhos coloridos e sequenciados. São sonhos que a gente tem uma maior convicção. São aqueles sonhos que a gente sente o cheiro da pessoa, a gente faz uma vistoria na pessoa, vê uma roupa, vê a cor do cabelo, vê uma expressão, e aquilo fica impregnado dentro da gente. Pode ter certeza, todos vocês aqui que estão me vendo, já sonharam em pessoas que ainda hoje lembram desses sonhos. Na realidade, não foi um simples sonho, foi um encontro espiritual. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque vejam que esses outros sonhos, eles não guardam tanta certeza, tanta convicção daquilo que você sonhou. Mas o sonho espiritual não, ele traz uma realidade. Ele traz o cheiro, se tiver cheiro, ele mostra o detalhe da natureza, ele mostra um lugar, muitas vezes lugares que nós nunca imaginamos estar, nos encontramos, e isso não são projeções, porque o cérebro ele não tem condições de criar isso por conta própria, até porque ele está em estado de inércia parcial, ele não está em estado pleno de funcionamento. Se a mente está acima do cérebro, é criação da mente, a mente é espiritual, então é o espírito que está agindo naquele instante. Infelizmente, porém, a maioria se vale do sono para sair à caça de emoções frívolas e menos dignas. Existem coisas que não fazemos em vigílias, mas fazemos em desdobramento. Tem pessoas que em desdobramento vão fazer coisas que não devem, por isso que no outro dia a gente se acorda mal-humorado, muitas vezes cansado. Por quê? Porque no desprendimento ou no momento desse sonho, eu fui fazer coisas que não devia.
usei do meu momento de recreio para utilizar outros meios, outros propósitos que não foram bons, nem para o meu corpo e muito menos para a minha mente. E ao despertarmos, conservam o espírito impressões que raramente afetam o cérebro, em virtude da sua impotência vibratória, ficando em nós apenas uma espécie vaga de pressentimento, situações e encontros vividos durante o sono. Vivência como essa, muitas vezes, conselhos, trabalhos materiais espirituais, atendimentos, estudos, reuniões, tudo isso o espírito faz no mundo espiritual, porque lá é o lugar dele. Aqui é a escola, a gente tem, em alguns momentos, que voltar para casa. Então, finalmente, nós temos os sonhos retrocognitivos e os sonhos premonitórios. Os sonhos retrocognitivos, como nós falamos, são aqueles sonhos que nos levam ao passado, geralmente por momentos que muito marcaram a nossa vida pretérita. Então, esses sonhos estão sempre nos levando àquelas velhas imagens e passagens e momentos do passado. São as pessoas que não se libertaram de um trauma, como disse o próprio Freud, o sentimento de culpa e tantos outros que nos atormentam. Então, quando ele entra no estado onírico, um estado de sono, essas flutuações elas são ativadas de maneira espiritual ou não, dependendo da condição evolutiva de cada um. E temos os sonhos premonitórios, são as premonições, são os sonhos que nos levam a prever o futuro. Mas veja o que é que ele diz aqui: porém, o tempo para nós é linear, o que não ocorre no mundo espiritual. Eles estão vendo as coisas dentro de um panorama bem diferente do nosso. Então, quando a gente está no mundo espiritual, é como se a gente elevasse o pensamento e tivesse uma maior visão de tudo que a gente não vê na condição linear. Se eu estou vendo esse centro agora, vocês sentados na minha frente, mas se eu estiver num plano bem mais alto, eu vejo a rua, eu vejo tudo. Então, alguma coisa que possa vir a acontecer, eu tenho de lá uma visão prévia em relação aos que estão aqui. Então, vejam que, por exemplo, grandes cientistas, eles foram beneficiados. Por exemplo, Kekulé, eu que sou químico posso dizer, foi ele que inventou a cadeia do benzeno. Ele estudava de manhã, de tarde, de noite, querendo saber como encontrar essa cadeia. Ele sonhou a cobra mordendo o rabo, e então ele fez um hexágono, que é a cadeia do benzeno. Aquilo não foi uma simples intuição. O próprio Mendeleev, ele construiu a tabela periódica e deixou os espaços vazios para os outros elementos que iam ser descobertos. Como é que ele podia ter ideia de organizar algo de uma maneira tão perfeita e ainda deixar um espaço vazio? Então ele teve uma premonição, mas é porque ele visitou no mundo espiritual essa ideia, encontrou essa ideia e trouxe como um fator premonitório para o próprio. O próprio Khalil Gibran, no seu livro Profeta, narra que ele passou todas as matérias, as páginas desse livro para uma secretária, e ele em estado onírico, era um estado de transe, ele dormia e ficava sonhando toda aquelas passagens, e ele fez o que fez com a obra que é o Profeta. Conclusão: o sono é a porta que Deus lhe abriu para que você possa ter contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperamos a grande libertação. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também das forças morais. Então, nós agora podemos ter um pouco da ideia do que seja tudo isso. E eu até peguei aqui uma matéria de um grande cientista que todos conhecem, Carl Sagan, que foi o autor daquela série Cosmos, que foi premiada na televisão. Ele era cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo e escritor. Trabalhava na NASA, e ele disse assim: toda a vida na Terra tem um grau de parentesco. E a física quântica, enfim, diz o que a espiritualidade pregava há tempo. Não somos meros observadores, somos criadores da nossa realidade através do pensamento. O conjunto dos pensamentos, emoções e sentimentos que formam a concentração de energias físicas e extrafísicas que compõem o nosso ser, interage o tempo todo com o universo, que é pura energia. Mesmo que estejamos separados em espaços, continentes e
corpos carnais diferentes, estamos todos inseridos em um imenso campo de energia que está em tudo e age sobre todos. Isso é um cientista dizendo. Para que haja harmonia é fazer o bem através da lei do amor. Portanto, ame para ser amado. Isso, com certeza, é um alerta que nos é dado por um cientista como Carl Sagan. Para ouvir Deus é preciso estar a sós, apagar a luz e silenciar a voz. Por isso, Senhor, que hoje eu resolvi dormir e sonhar contigo, para te ouvir e ficar mais perto de ti. Que os maus pensamentos se calem e os meus ouvidos sejam surdos para as vozes que eu não quero ouvir. Que os meus olhos possam apenas enxergar o bem em todas as coisas, por pior que elas pareçam. Que o meu ego silencie e se afaste de julgamentos e condenações. Que a minha alma se expanda e tenha compaixão por todos, e até mesmo por aqueles que não me querem tanto bem. Que em meu silêncio eu veja que há tempo para fazer preces pelos que já foram e pelos que sofrem o abandono dos egoístas. Que eu consiga perceber, que eu consiga receber cada recado teu através dos meus sonhos. Que eu compreenda que a tua voz é a única que sopra dentro de mim falando das tuas verdades. Que eu veja em cada minúsculo ser a grandeza da tua obra. Que eu perceba nessa grandeza o quanto és desprovido de orgulho, Senhor. Que eu hoje possa saber fazer silêncio quando dormir e poder sonhar com aqueles que me querem tanto bem. Que eu saiba calar na hora exata e nessa hora lembrar que o silêncio me deixa mais próximo de ti. E que em meio a qualquer barulho, tu sempre soarás mais alto em minha vida. Se todo desejo é manancial de poder, todo sonho é possível de realizar. Eu preciso aprender a sonhar. Então, a gente conclui esse nosso estudo desta noite, dizendo a todos, como eu sempre digo, vigie os seus pensamentos e faça sempre essa agenda antes de deitar, para que você tenha bons sonhos e que nós possamos ter um bom final de semana e o início de uma próxima semana. Muita paz para todos.